Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento das crianças na questão dos direitos e deveres. Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar de um tema muito lindo, que é o desenvolvimento dos pequenos. E nesse sentido, a gente pensar que isso não para nunca, que esse aprendizado é constante e que desde sempre eles se desenvolvem e conquistam muitas coisas no mundo, é maravilhoso. Se a gente for pensar no desenvolvimento como uma espiral, que eu sempre gostei muito dessa ideia, mas se a gente for pensar que ainda além dessa espiral a gente tem alguns patamares, alguns passos conquistados, a gente pode pensar que a hora que a criança ela nasce, ela começa a se comunicar, ela consegue fixar o olhar, depois ela começa a se movimentar, ela rola, ela senta, depois ela engatinha e até o dia que ela fica em pé, com as mãos livres para tocar o mundo. E esse desenvolvimento não para nunca. Nesse primeiro ano de vida a gente pode ver isso claramente, o quanto esse processo é, intenso e muito rápido. Depois parece que ele fica mais lento, mas não, ele está a todo vapor acontecendo. Mas o importante é a gente perceber que o que foi conquistado antes faz parte da conquista do momento presente. Por isso a gente sempre precisa englobar, acolher e incorporar o feito anterior na percepção de que nessa conquista do momento presente, esse feito anterior está ali dentro, está junto. Nas crianças com a matemática, com o português, na escola, a gente consegue perceber toda essa espiral acontecendo e o quanto aquele momento lá, o primeiro deles, ele está junto na hora que eu estou aqui em cima na minha grande caminhada. É muito mais difícil aprender multiplicação se eu não entendi a soma, é muito mais difícil aprender a divisão se eu não entendi como é que é subtrair, é muito mais difícil eu ler uma palavra se eu ainda não conseguir compreender os sons e as sílabas. Então todo esse processo é uma grande caminhada viva que não para nunca, até com os adultos, e que faz com que a gente esteja vivo. Mas eu estou contando essa história para vocês por um motivo. Dentro dessa conquista e dentro desse novo movimento que surge a todo momento com as crianças, elas adquirem muitos direitos. Antes eu não tinha minhas mãos livres para tocar as coisas, a hora que eu consigo andar, eu me movimento até onde eu quero e eu toco o enfeite da mamãe, eu pego o brinquedo que eu queria. Esse processo com relação aos direitos e com relação à fala, à escuta, aos encontros, todo esse processo ele traz consigo também os deveres. E eu tenho sentido que ultimamente, talvez pela nossa distância das crianças, pelas nossas culpas, por muitos motivos, a gente tem enchido as crianças de direitos e tem cobrado muito pouco os deveres. Então são crianças que não se percebem tendo a responsabilidade de, por exemplo, fazer sua lição, entregar sua tarefa, ler o livro pedido na escola. São crianças que têm uma postura com a parte obrigatória da vida de tomar banho, escovar dente, tirar a toalha de cima da cama, dar descarga. Todas essas coisas que são deveres e que a criança, do mesmo jeito que ela adquire direitos, ela adquire o dever porque ela tem condição de cumprir aquilo, essa criança ela tem tentado escapar dessa história, ela tem tentado ficar só com a parte dos direitos, só com a parte boa. O vídeo de hoje ele traz essa reflexão no sentido de que o adulto ele é aquele que concede muitos direitos, mas ele também é aquele que acompanha os deveres para que eles sejam feitos, para que eles sejam cumpridos. E a nossa conversa, ela é muito importante para que a criança entenda que faz parte. Se você tem 3 anos, faz parte que você já vai levar talvez a sua toalha no banheiro, ou você vai vestir a sua roupa sozinho, com ajuda talvez, mas essa autonomia que vem surgindo, ela é muito importante.
Quando a gente não faz isso, a gente vai encontrar uma criança de 9 anos, 10 anos, que ainda não percebeu que a parte dela precisa ser feita. Ela ainda não percebeu que a lição de casa é sim um dever dela e ela precisa cumprir. Esse precisar cumprir, ele fica meio que frouxo, ele fica meio que perdido no meio de eu tenho tantos direitos, eu quero fazer tanto a parte boa da vida, a parte legal, a parte divertida, que eu me dou o direito de não cumprir os meus deveres. E aí muitos embates surgem e a coisa vai ficando muito difícil. Se isso está acontecendo já com crianças grandes, retome esse dever, retome esse combinado, retome esse momento para que a gente possa colocar essa criança nos eixos, colocar essa criança no trilho. Isso é muito importante. E se a gente ainda está com os pequenos, é hora da gente trilhar essa estrada de uma maneira positiva e de uma maneira bacana. Trazendo sim todos os direitos conquistados, que são muitos e isso é maravilhoso, mas trazendo junto quais são os deveres que caminham junto dos direitos. Isso vai fazer com que o dia a dia fique mais fácil, isso vai fazer com que a criança perceba como natural tanto os direitos quanto os deveres, para que depois isso se torne um processo que acontece naturalmente, sem a gente precisar de grandes brigas para acontecer o que simplesmente está na hora de acontecer. Esse é um ponto importante porque, talvez por muitos motivos, e a gente vai falar disso em outros vídeos, a gente tem aberto mão de cobrar os deveres. E essa é uma bola de neve que pode crescer e se tornar bastante complicada mais para frente, com adultos que não querem fazer o que precisa, com adolescentes que não percebem as consequências de não cumprir a sua parte e assim por diante. A dica que eu queria dar hoje para vocês, se isso já está um pouco difícil ou se isso ainda está no começo, é que a gente monte uma bela de uma cartolina colocando quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, para que essa criança enxergue que talvez a brincadeira vai existir todos os dias, mas ela vem depois da lição. Que provavelmente ela vai poder brincar com o videogame que ela gosta, mas depois de já ter tomado banho, escovado o dente e tudo mais. Esse momento é um momento da gente deixar claro o que é esperado dessa criança, para que ela saiba quais são os passos que ela precisa dar e para que ela tenha claramente que toda essa cobrança que vem não é uma cobrança que veio aleatoriamente, ela é uma cobrança de algo que ela já sabe que ela precisa fazer. Talvez com esse ponto de partida fique mais fácil construir esse caminho junto e ajustando ele conforme novos direitos e novos deveres venham a surgir nessa caminhada. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.